vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra. Hoje a Voz de Brasília está fazendo 30 anos de existência, 30 anos. E nós vamos, para coroar esses 30 anos, hoje nós vamos entrevistar um vencedor, deputado Bandeira de Mello. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Paulo. Prazer estar falando aqui com a Voz de Brasília. Muito obrigado. Presidente, eu queria... eu vou chamar o senhor de presidente, porque o senhor é presidente do maior clube do Brasil, do nosso Mengão do Coração. É isso aí. E eu queria que o senhor contasse um pouquinho a sua história, porque o senhor tem 40 anos de vida pública, não é uma coisa que caiu do céu, né? É uma coisa que o senhor construiu ao longo do ano. Como é que começou essa história do presidente Bandeira de Mello? Olha, eu sou carioca, me formei em administração lá na UFRJ, e aí fui cursar o mestrado da COPEAD, e antes mesmo de eu terminar, apareceu um concurso para o BNDES, eu fiz, e fiquei lá mais de 30 anos, né? O que é uma experiência muito rica, né? O BNDES é o maior banco de desenvolvimento do Brasil, segundo maior do mundo, né? Praticamente todos os projetos relevantes assim de infraestrutura industriais do nosso país passam pelo BNDES, e ficar lá mais de 30 anos dá uma experiência muito grande. Você conhece praticamente todos os setores da economia brasileira. Aquela notícia que normalmente você lê no jornal, você está fazendo parte dela, porque você está vendo as coisas acontecerem. E foi realmente uma experiência muito boa. E quando eu já estava próximo de me aposentar no BNDES, surgiu o Flamengo, né, na minha vida. Aliás, o Flamengo na realidade surgiu na minha vida quando eu nasci, porque eu já nasci com uma família de rubro-negros, e todos os irmãos, pais, avós, tios, primos. Então eu fui criado no sangue, né? Isso aí. Mas quando eu estava saindo do BNDES, surgiu essa oportunidade, né, de eu assumir a presidência do Flamengo, e eu tive a sorte de ser eleito e fiquei lá 6 anos, né, dois mandatos de 3 anos. Eu imagino que para concorrer à presidência do Flamengo, talvez tenha sido mais difícil do que concorrer com deputado, ou estou enganado? Olha, não é que tenha sido mais difícil, né, porque era uma eleição em que o Flamengo vinha de uma situação muito difícil em termos financeiros, em termos esportivos também. Então, eu não diria que foi uma eleição muito difícil, né? Até porque existia uma rejeição muito grande da candidatura da situação. Mas foi muito difícil depois passar os 6 anos lá tendo que fazer muito sacrifício, né? Tendo que cortar na carne e fazendo sacrifício para que o Flamengo pudesse resgatar aquele passivo ético e moral que a gente tinha, além do passivo financeiro, que era muito grande. Então isso realmente foi uma missão muito difícil, mas é aquela missão que você desempenha com toda satisfação, porque afinal de contas é o clube do seu coração. Nós estamos aqui na Câmara Federal, Câmara dos Deputados Federal, no Congresso Nacional em Brasília. Estamos aqui conversando com o presidente do Flamengo, deputado federal Bandeira de Mello. Deputado, nós vamos falar muito do Flamengo ainda, naturalmente, mas eu queria que o senhor falasse do BNDES. O senhor teve alguns projetos que o senhor fez uma modernização na área, usando o Fundo Amazônia, que o senhor fez uma revolução, que o senhor levou muitos recursos para as prefeituras poderem fazer os seus trabalhos. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos... São duas coisas diferentes, né? Tem um programa de apoio à administração municipal, né? Isso daí eu trabalhei com esse programa no final dos anos 90, início dos anos 2000, e foi muito bom. Foi a primeira experiência do BNDES no apoio aos municípios, e eu acho que foi um sucesso, tanto foi que existe até hoje o programa. Os
municípios brasileiros tenham uma fonte de recursos barata, né, e confiável para tocar os seus projetos de modernização. Tanto modernização na área tributária, né, que foi a origem do programa, né, como modernização nos setores sociais básicos. Então, na área tributária você cuida de aumentar a receita, né, e na área social você cuida de melhorar a qualidade do gasto. Então foi um programa que eu gostei muito de ter participado dessa história. E depois, né, eu assumi outras missões no banco, na área de meio ambiente, por exemplo, né, e foi exatamente enquanto eu era chefe do departamento de meio ambiente do banco, que houve aquela conferência das partes em Bali, em que foi negociado com a Noruega o Fundo Amazônia. E aí toda aquela parte de formulação e criação do fundo, eu participei disso, né, como representante do BNDES, e felizmente o Fundo da Amazônia é uma realidade hoje. Já captou um volume significativo de recursos, né, que esses recursos têm que ser usados no combate ao desmatamento, né, da Amazônia, e sob várias formas, por exemplo, de atuação. Você pode combater o desmatamento através da preservação de uma área, pode combater o desmatamento através do fomento a atividades produtivas sustentáveis dentro da Amazônia. Você pode melhorar a capacidade gerencial dos estados para poder exercer o seu papel de comando e controle. Então, o Fundo Amazônia ele eu diria que é um instrumento extremamente eficiente para que se consiga reduzir o desmatamento da Amazônia, a valorização da floresta em pé. E eu tive, além dessa parte aí de formulação e criação do fundo, eu tive também a felicidade de ser o primeiro chefe do departamento de gestão do Fundo Amazônia. Mas isso já tem algum tempo, né? E as pessoas que me sucederam lá fizeram um excelente trabalho. E eu acho que depois de 4 anos em que o fundo praticamente esteve proibido de operar, nós agora temos a esperança de que ele volte a ser um instrumento super efetivo para que a gente consiga reduzir o desmatamento da Amazônia, que afinal de contas, né, o desmatamento é a principal fonte da emissão de gases de efeito estufa, né, da economia brasileira. Você vê que para sentar aqui na cadeira de deputado federal, não é fácil, né? Precisa ter uma história, precisa ter uma contribuição à sociedade para que depois possa ser reconhecido pelos eleitores para poder chegar até aqui. Agora, presidente, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, porque as pessoas, quando eu falei que vinha entrevistar o senhor, as pessoas perguntam como é que é o Flamengo, como é que é estar lá dentro, como é que as crianças integram o Flamengo, como é que um atleta chega às categorias de base, enfim, eu gostaria que o senhor desse um panorama do que é ser presidente do Flamengo, porque na sua gestão, apesar do senhor ter falado aí que entrou com algumas dificuldades, o Flamengo conquistou praticamente tudo, né? Como é que o senhor fez essa revolução? Na realidade, da minha passagem pelo Flamengo, a principal marca foi a recuperação administrativa e financeira. Nós conseguimos reduzir a dívida do clube a menos da metade e conseguimos multiplicar o faturamento por mais de 4. Isso daí é o que dá condições para que o clube invista. Na minha administração, houve uma melhoria muito grande também do desempenho esportivo, mas efetivamente as grandes conquistas, né, a Taça Libertadores, essas conquistas vieram imediatamente depois da minha saída. Então eu fico feliz de ter contribuído. O importante é que o Flamengo ganhe sempre, né?
independente de quem seja o presidente. Com certeza, isso é o mais importante. E como é que funcionam as categorias de base? Vamos ver ali, só está falando ali para centenas de milhares de internautas. Como é que um jovem, uma criança, um pai, como é que insere, como é que chega até as categorias de base do Flamengo para se tornar? O Flamengo tem, vamos dizer, captação de talentos no Brasil inteiro e até no exterior. Então ele tem olheiros, promove peneiras, né, pelo Brasil afora. E no Rio de Janeiro, onde tem o nosso centro de treinamento, eu diria que é a principal área de captação de talentos, né? Muita gente sai da sua terra natal e vai ao Rio de Janeiro para fazer um teste, para fazer uma peneira. E efetivamente essa questão das categorias de base está no DNA do Flamengo. O Flamengo sempre foi reconhecido internacionalmente como um clube formador de atletas. Inclusive, quando nós fomos campeões do mundo em 1981, daquele time que ganhou do Liverpool, né, dos 11 titulares, 8 eram formados na Gávea. Antigamente a gente costumava falar isso, que o Flamengo tinha 2 times, um jogando e um no banco. Hoje já não pode mais falar isso, né? Porque é uma transferência de jogadores, é uma miscelânea muito grande que acontece no futebol. Eu acho que todo clube de futebol que pretende ter sucesso, ele tem que ter até mais do que dois times completos, né? Porque o calendário é muito intenso, né? Então tem muita contusão, convocação para a seleção brasileira. Então, frequentemente, você é obrigado a lançar mão dos seus atletas que normalmente ficam no banco, né? Então, isso daí não é o Flamengo, isso aí é qualquer clube. Você tem que ter um elenco de pelo menos de 30, 40 atletas de alto nível. Perfeito. O senhor não sabe a emoção de estar aqui ao seu lado, entrevistando o presidente do meu clube do coração. Mas eu queria falar uma coisa para o senhor. Eu estive no Rio de Janeiro agora, semana atrasada, e fui lá para entrevistar o reverendo Isaías Souza Maciel. Ele está com 98 anos de idade, eu entrevistei ele na casa dele, vai fazer 99. Ele tem várias ações lá no Rio de Janeiro, nos hospitais, nos centros de recuperação de idosos, de crianças. E eu queria permissão para mandar um beijo para ele, né? Reverendo Isaías Maciel. Olá, reverendo, tudo bem? Parabéns aí pelo trabalho. Eu brinco com ele que ele vai fazer 100 anos, né? É uma personalidade reconhecida lá no Rio, só sabe disso. E eu brinco com ele que eu reservei o Maracanã para daqui 2 anos fazer a festa de 100 anos dele lá para fazer essa homenagem a ele. Presidente, o senhor está no Congresso Nacional, o senhor agora está como deputado, o senhor está legislando para o Brasil, especialmente para o Rio de Janeiro. Qual é a sua missão aqui no Congresso Nacional? São várias missões, né? A missão é fazer um bom mandato. Agora, o mandato envolve uma série de coisas, né? Uma série de áreas de atuação possíveis. Então, eu, por exemplo, participo da Comissão de Meio Ambiente, da Comissão de Esportes, da Comissão de Minas e Energia, e procuro, vamos dizer, esclarecer, inclusive aos colegas, sobre a missão do BNDES, que frequentemente o BNDES é mal interpretado, e eu, como passei muito tempo lá, acho que faz parte, sinto até como uma obrigação minha esclarecer aos colegas sobre o que efetivamente representa o BNDES e o seu papel para o processo de desenvolvimento brasileiro. Olha só, então a pessoa certa no lugar certo, né? O meio ambiente é uma coisa que o senhor conhece com uma palma da mão, né? E o Flamengo também. Eu queria perguntar para o senhor, o que o senhor acha da parceria que o Flamengo fez com o BRB, porque parece que está funcionando muito bem, né? Qual é a conexão aí do senhor? Olha, essa parceria já foi firmada depois que eu já não estava mais no Flamengo.
né? Eu sei que tem pontos positivos, outros nem tanto, mas aí isso é papel dos conselhos do Flamengo, do Conselho Fiscal principalmente, apurar o que existe de errado, né, e o que pode ser feito para melhorar, não só dentro da própria parceria, mas também no estabelecimento de parcerias futuras. Para o BRB foi um excelente negócio, né? Eu entrevistei o presidente do BRB, o Paulo Henrique, para o nosso canal também, e ele está muito feliz com a parceria. Presidente, eu teria milhões de perguntas para fazer para o senhor, mas eu quero primeiro agradecer o espaço que o senhor abriu na sua agenda para nos receber aqui no seu gabinete. E agora eu quero deixar ali para o senhor falar com os nossos internautas, com os cariocas, com os fluminenses lá do Rio de Janeiro, e deixar aberto para o senhor. Bom, muito obrigado, Paulo. Queria então agradecer aí a atenção de todos vocês, dizer que para mim é um prazer, é uma honra estar representando o Rio de Janeiro aqui na Câmara Federal, independente de se você é Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco ou outro clube. O meu trabalho aqui é representá-lo bem, trabalhar para que a gente consiga recuperar o dinamismo econômico do nosso estado, da nossa cidade, né, que tem sido tão sacrificado, né, nos últimos anos. Trabalhar para fazer sempre a coisa certa. Aquilo que a gente fez no Flamengo, que foi fazer sacrifícios e, em determinados momentos, tomar até algumas atitudes que não eram muito simpáticas, mas tendo sempre na frente aquele objetivo maior, que era de fazer com que o Flamengo crescesse e que o Flamengo superasse as suas dificuldades. Então, acho que na política é a mesma coisa. Muitas vezes a gente tem que tomar determinadas atitudes que podem não parecer muito simpáticas num primeiro momento, mas o importante é você ter consciência de que você está fazendo a coisa certa, né? E eu estou aqui para fazer a coisa certa. Muito obrigado. Muito obrigado a você que participou, que está assistindo aí essa entrevista. Compartilhe com todos, aperte o sininho aí do nosso canal do YouTube e vamos fazer essa entrevista correr o mundo. Fiquem todos com Deus, muito obrigado e até a próxima. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer.